Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante na Igreja Evangélica de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, ao nosso Café com Fé. E hoje mais alegre. Tivemos alta, então graças a Deus neste sábado estamos podendo fazer o nosso devocional em casa para a glória de Deus. A minha bebezinha ainda está em tratamento, mas já não mais no hospital, estamos fazendo tratamento aqui em casa e eu tenho certeza que vai ficar tudo muito bem. Queridos, antes de fazer a nossa leitura, deixa-me te pedir uma coisa. Por favor, não passe esse vídeo, não arrasta ele para cima ainda não. Me dá o seu like, me faz essa gentileza, seja ele através de um joinha, seja através de um coraçãozinho. Deixa o seu like porque você me ajuda muito e a sua ajuda eu vou ficar muito grato com você. Outra coisa, peço que você compartilhe este vídeo dizendo, olha, tem aqui um canal que é feita leitura todos os dias, tá? Eu não tô deixando gravado no dia anterior para postar no dia seguinte, tô fazendo devocional todo dia. Por quê? Primeiro porque eu também tenho meu devocional todos os dias. Então, assim, pra mim faz mais sentido fazer o devocional junto com vocês. Eu me forço a fazer uma coisa que eu já gosto de fazer. E segundo, porque eu quase não tenho tempo. Eu acho que eu não conseguiria gravar, deixar gravado para postar no dia seguinte. E é por isso que eu também nem faço muitas edições, tá bom? Então, eu peço que você me ajude a divulgar para as pessoas, dizendo que tem um canal que todos os dias faz a leitura bíblica junto com você, tá? E por fim eu peço, faça um comentário. Qualquer comentário seu aqui no nosso... Na nossa plataforma, seja no YouTube ou no TikTok, faz com que as duas plataformas entendam o vídeo como relevante e ela mesma passa a divulgar mais os nossos vídeos, tá bom? Se você estiver comentando, ela entende que há engajamento e aí ela passa a espalhar mais, tá bom? Para fazer a nossa leitura, que inclusive hoje nós vamos abrir o primeiro livro de Samuel, capítulos 1, 2 e 3, depois o Evangelho de João, capítulo 20. Para iniciar nosso devocional de hoje, eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão do Charles Spurgeon, onde ele diz assim, olha que profunda a frase dele. Entre as almas perdidas no inferno, não há uma única sequer que possa dizer, eu fui a Cristo e ele me rejeitou. Porque o próprio Jesus disse, os que vieram a mim eu jamais lançarei fora. Deus nos ama tanto, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é através das Escrituras que nós entendemos ainda mais esse amor de Deus. Então, por favor, conheça ainda mais da Bíblia para que você não rejeite a Cristo e não aconteça de um dia ser rejeitado por Ele, tá bom? Vamos orar para que Deus nos abençoe? Senhor Deus eterno, Pai, eu te agradeço por estar em casa, por ter conseguido essa alta e poder fazer esse devocional aqui perto da minha família completa. Eu te agradeço por nos dar a chance de estar todos os dias orando e clamando ao Senhor, lendo a tua palavra, buscando conhecimento no Senhor. Esse conhecimento eu peço que o Senhor nos dê cada vez mais, abrindo-nos a mente e o coração, principalmente o coração, para que possamos entender o que o teu Espírito deseja para nós. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, os capítulos 1, 2 e 3. Vamos lá. Eucana e sua família. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas que tinha com ela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come?
Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana ora pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Ele viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue este vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Capítulo 2. Oração de louvor de Ana. Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as nações ou as ações de todos. O arco dos poderosos será quebrado, e os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, e de lá também faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados.
Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força ao seu ungido. Então voltou Eucana para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos perversos de Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor e nem por seus deveres dos sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse no garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel. Ele sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Uma advertência para a família de Eli. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros da sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas os seus olhos ficarão cegos e o seu coração se partirá e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Estabelecerei a família dele
e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem da sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes, para termos o que comer. Capítulo 3. O Senhor fala com Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel! E o menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios e nem ofertas. Samuel fala em nome do Senhor. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram. E todo o Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. E agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 20. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa.
e Jesus aparece a Maria Madalena. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Jesus aparece aos discípulos. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e ao lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser os dedos nelas e na minha mão e a minha mão na marca ao seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca do meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Propósito do livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Glória a Deus. Eu tô aqui que meu coração tá explodindo. Parece que eu tô assistindo. Eu tô lendo pra vocês e parece que eu tô assistindo as cenas. Lindo demais. É lindo, é muito lindo. Eu tô aqui emocionado com a nossa leitura de hoje. Glória a Deus por isso. Tá vendo por que não foi coincidência? Não foi coincidência. Foi uma cristocedência. Bem-aventurados são os que não precisam ver para crer. Estes sinais foram escritos para que nós pudéssemos ouvir e crer. Então, ninguém que está lá no inferno, ou que vai estar no inferno, vai poder dizer assim: eu fui rejeitado por Cristo. Porque Ele nos deixou a Bíblia, Ele nos deixou a sua palavra para que pudéssemos crer nele, para que pudéssemos entregar a nossa vida a Ele, para que pudéssemos viver com Ele e para Ele, e então, na eternidade com Ele. Meus irmãos, nossa, eu tô aqui que eu tô quase pulando de alegria e de emoção. Não é a primeira, não é a segunda, não é a 10ª. Eu sinceramente não saberia dizer quantas vezes eu já li esse Evangelho de João, esse capítulo, mas todas as vezes que eu leio me emociono. E eu espero que
essa leitura faça contigo não só a mesma emoção que eu estou sentindo aqui agora, mas possa trazer um avivamento poderoso no seu coração, como eu sinto que está trazendo no meu também. Meus queridos, muito obrigado por sua audiência. Se você chegou até esses 25 minutos de vídeo aqui, eu vou te pedir um favor. Por favor, por favor, por favor. Eu tenho pedido isso em todos os vídeos, mas é a maneira que eu tenho de te acompanhar também. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários, concluído com sucesso. Por favor, o seu comentário me ajuda muito mais do que você pode imaginar, tá bom? Um beijo no seu coração. Ó, que abençoado, trazendo esse barulho para nós. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E até amanhã, domingo, para a glória de Deus. Fique com Deus.